Lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirás: não tive neles prazer nenhum. É isso aí. Tá começando mais um podcast Fala Cristão para você que tá aí junto com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Você que tá assistindo pela primeira vez aqui o Tio Salomão no nosso canal, não é a primeira vez que ele está aqui. A gente pode falar isso porque ele já participou do nosso podcast no tempo da pandemia lá em 2020 e hoje ele está aqui de novo, né, trabalhando um pouco mais o que ele tem feito nesse tempo e a gente vai conversar com ele aqui. Então, assim, recusa apresentações, mas fale um pouco quem é você. O nosso público, né, é um novo público, já passou mais de 1.000 pessoas depois daquele bate-papo que a gente teve. Então fala um pouco quem é você, o que você faz, só pra galera te conhecer. E a galera do Underground com certeza já conhece, mas quem tá no canal aí e caiu agora, Tio Salomão, quem é Tio Salomão? Como se define Tio Salomão? Então, Tio Salomão foi ex-baixista da banda Cats Barneia, foi um dos fundadores, junto com Brody Simeon, Paulinho Macuco, Maurício Domeni, André Mira, Marcelo Gasperini, a galera toda, né? Marquinho. E eu fui o baixista da banda Cats Barneia. Tem muito a falar de mim não, a não ser que hoje eu trabalho mais no meio underground cristão, né? Sou membro do MOCA, Movimento Cristão Alternativo, e estou sempre por aí tocando, né? Sou missionário, vivo na estrada, como eu falei hoje, né? A única coisa que me põe um ponto de interrogação na minha mente é quando perguntam onde você mora. E aí, isso quando você fala sobre essa parte de ser um nômade de raiz, né? Ou nômade de evangelho. Eu lembro que você falou na nossa live, eu fiz questão de assistir tudo de novo na que você fez, que você falava assim que você não tem muito um lugar, um paradeiro, né? Cada lugar é o seu lar, é o seu novo lar, e ali você vai conhecendo as pessoas e vai tendo a oportunidade de uma coisa que a gente falou bastante na primeira, que é sobre a empatia, né? De estar vendo pessoas novas, conhecendo pessoas novas e tendo novas experiências. Sim. De lá para cá, assim, quais foram as experiências novas que surgiram aí daquele tempo para cá? De 2020 para cá tem bastante coisa, né? Tem, porque eu em 2020 acho que eu fui gravar no estúdio do Wesley Ross, né? Fiz umas produções lá com ele e tal. De lá passei por BH, passei por Vitória, no Mocanoia do ano passado. Aí esse ano teve o Mocanoia de novo, estou eu aqui de novo, né? Foi semana passada. Nesse tempo morei 8 meses numa comunidade hippie cristã da Cristo House, né? Agora, por exemplo, estou indo amanhã para São Tomé das Letras, que é acho que o 4º encontro da Cristo House. É uma igreja de hippie, né? Então, assim, eu estou sempre envolvido com igrejas alternativas, sabe? Sim. Eu não corro muito atrás de holofote, tipo, galera tá querendo palcos com luzes, neon e tudo mais. Eu gosto de tocar na rua, gosto de fazer a parada mais para quem não tem Jesus. Sim. Porque eu vejo que esses eventos, geralmente todo mundo já está
com um caminho bem traçado no cristianismo, né? Sim. A maior parte já tem uma igreja que frequenta e tal. E eu trabalho mais com a galera que não quer saber de igreja. Não entraria em uma igreja. Sim. E essas pessoas precisam ouvir de Jesus. Então, é mais... o cristão alternativo nesse sentido. É uma alternativa para quem não quer ir à igreja. E acaba achando Jesus na rua mesmo, né? Através de uma canção, de um bate-papo, tete a tete, olho no olho. Eu gosto de conhecer gente. Nesse tempo, nossa, conheci muitas pessoas, você entendeu? De 20 para cá, então não paro, sabe? Eu agora, por exemplo, estava em Pernambuco, estava em Caruaru, fiquei 2 meses em Caruaru. Aí depois fui para Recife. De Recife vim para Vitória. Agora estou indo para São Tomé, depois vou para Belo Horizonte, depois vou voltar a São Paulo e volto aqui de novo para fazer um show. Uhum. Então é meio correria, sabe? Assim, e como eu não tenho uma denominação em cima de mim, me bancando ou fazendo as coisas, eu mesmo que me banco nessas paradas, né? Uhum. E com o maior prazer do mundo, porque as pessoas às vezes questionam, você ainda dá dízimo para a igreja e tal, né? Aí eu falo, cara, eu dava mais de 90% para o traficante. Sim. E eu não questionava isso. Por que 10% eu vou questionar? Então hoje eu dou 90% para Deus. E 10% eu tento me virar com os 10%. E tá dando certo, né? Tá dando certo. Cara, uma das coisas que eu mais achei intrigante nesse tempo todo que eu sigo você nas redes sociais e tudo, e vejo ali o que você vem fazendo, cara, me fascina ver o quanto você parece ser inquieto, assim, no sentido de eu ver que você uma hora tá cortando o cabelo, uma hora tá mexendo acho que com a Kombi que você tava mexendo um tempo atrás. Cara, uma hora você tá desenhando. Como é que é essa mente inquieta, assim, de sempre estar se mexendo pra fazer algo, cara? Eu acho muito incrível isso. Eu sigo lá e vejo tudo. Eu acho legal que agora tem diagnóstico, né, pra isso. Porque antes não tinha. Antes o camarada era maluco, era doido, né? Uhum. Mas, assim, a arte, ela entrou na minha vida muito cedo. A artes plásticas, por exemplo. Eu desenho desde criança. Depois de um tempo, uma curiosidade, comecei a tatuar meus amigos, né? E aí também faço quadros, faço grafite nas paredes onde eu vou e tal. Mas é uma coisa assim, ela já está dentro de mim, isso, sabe? Assim, essa inquietação, inclusive em relação a Cristo, sabe? Em relação à igreja, ao povo escolhido de Deus e aqueles que nem sabem ainda que são escolhidos, sabe? Mas desde o ventre já são escolhidos, né? Agora, a arte da música já foi um pouco mais tarde. Eu já comecei a aprender a tocar com 14 anos e tal. E infelizmente fui expulso da igreja, né? Com 14, 15 anos, porque eu gostava de rock. E naquela época rock era do diabo, né? Deram para ele, não sei porquê. Eu lembro que essa particularidade é muito incrível, porque eu sempre, quando eu falo sobre o Cats Barnett, quando eu cito alguma coisa aqui, porque eu sou apaixonado pela banda e tal, eu sempre falo, né, que vocês entraram no momento em que, além de entrar naquele festival, que era um festival, vamos colocar assim, né, para o pessoal entender, né, mundano ali, da galera secular, né? Sim. E vocês vêm sem essa roupagem de falar assim, eu sou gospel, eu sou secular, e vem e toca a música e todo mundo vira o olhar, quem é essa banda, Cats Barnett, que surge ali. Mas essa construção que vocês fizeram ali vem também de introduzir bateria na igreja, que não podia de jeito nenhum, que não sei o quê. A gente está falando de 38 anos atrás. Tem um marco muito grande o Cats Barnett na música gospel, vamos colocar no modo geral, assim. Como é que foi viver essa particularidade aí? Então, eu quando era criança, eu frequentava, meus pais frequentavam uma igreja chamada Vale da Bênção, em Caruaru.
Essa Vale da Bênção era vanguarda demais para a época. Década de 70, os hippies iam para lá, você entendeu? E foi quando eu tive meus primeiros contatos com hippie, com a galera maluca, né? Uhum. Só que a gente saiu de lá, foi para São Paulo, para uma igreja tradicional. Se você tocasse violão batido, era rock, então você tinha que tocar dedilhando. E assim, era uma coisa muito engraçada. E na minha adolescência eu já gostava disso, né? Eu descobri uma igreja chamada Tio Cássio, em São Paulo, e comecei a ir nessa igreja. Só que aí eu comecei a levar os adolescentes também da igreja para lá. E o pastor, ao invés de me puxar a orelha, foi logo excluir, logo maluco. Você entendeu? Que esse cara vai botar a minha juventude para perder. Sim. Nisso foi muito engraçado porque, assim, eu continuei até indo um pouco no Tio Cássio, mas logo começou a pintar os convites para tocar na noite, tocar nos bares, né? Eu comecei a tocar na noite muito cedo e aí já comecei a me envolver com droga. Me envolver com primeiro um baseadinho, tal, umas coisas assim mais light, né? Mas logo veio a cocaína. E aí eu me afundei mesmo na parada de entrar pesado na cocaína, até ter uma overdose. Quando eu tive overdose, a primeira coisa que me veio foi o Tio Cássio. E aí eu voltei a frequentar o Tio Cássio de novo. Lá conheci Manga, Valtão, o Juninho Afran, toda essa galera do Oficina, que antes não era Oficina, era só o grupo 3 do Tio Cássio. E logo conheci o Rod Maia, que me apresentou o pessoal do Cats Barnett, que eles estavam começando a montar a banda. Sim. Então, quando eu fui para o Cats Barnett, eu me identifiquei o quê? A linguagem. Porque não era uma linguagem evangélica. O Paulinho Macuco era do mundão, a gente se encontrava para fumar maconha, você entendeu? Quando ele tocava na noite, eu tocava na noite. O Brother Simeon também era da noite. Então, a linguagem era diferente. E a gente começou a falar de uma maneira que era mais fácil de entrar infiltrado mesmo. A parada é bem essa. Então a gente começou a tocar com Ira, com Paralamas, com Capitão Inicial, Zero, que era uma banda de São Paulo muito famosa também. Você falou que era até bem... conversou bastante com o Dinho também, né, do Mamonas. Ele ia muito ver a gente. No Cats Barnett, porque ia muita gente ver, sabe? Começou muito pequeno, num porão, mas depois foi para Lins Vasconcelos, que aí a galera invadia. Tinha de segunda-feira que a polícia rodoviária tinha que ir lá para orientar o trânsito, de tão louco que era, sabe? E o Dinho, ele ia muito ver a gente. Na época dos Mamonas nem existia, ele tinha uma banda de heavy metal. E ele é meu brother, meu amigo, virou meu amigo. Porque a diferença da Renascer naquela época também era que a gente abraçava todo mundo. Ninguém ia lá e via os caras no palco. Não, a gente tava lá fora. A galera ia chegando e ia vendo a gente. E esse trato de sem ego, sem estrelismo, sem essa coisa, né? Era muito comum no nosso meio do Cats Barnett. E a gente, como se filtrava nos shows deles, né? Chegou uma hora que eles, pô, esses caras são crentes, velho. Sabe? Porque a linguagem que a gente falava tinha uma poesia diferenciada, mas Jesus estava sempre ali, sabe? Então, logo pegou. Quando a gente chegou acho que em 90, a gente ganhou o Festival do Fico, que é um festival do Colégio Objetivo, né, tal. E a gente pegou o primeiro lugar, a gente disputou com bandas que hoje são famosas, entendeu? E ali foi tipo meio que um começo de tudo, assim, para a banda explodir mesmo, né? Uma das coisas que eu lembro também do Cats, assim, que vocês terem vivido e ouvir histórias. Não é ainda as perguntas mais tensas aqui ainda, mas dos amigos da onça aqui. Mas uma das coisas que eu ouvi falar é que também vocês eram um tipo de banda que tinha uma visão que vocês não abriam mão da visão de vocês. Por exemplo, histórias de bastidores que eu conheço, que vocês chegaram a um certo lugar
e era para fazer, mas aí falaram que não poderiam tocar com a bateria. E aí vocês falaram, não, então nós não vamos tocar, pegaram tudo e foram embora. É verdade, é verídica essa história? Porque foi. Mas depois a gente acabou tocando, porque eles liberaram de fazer com a bateria. Era uma igreja presbiteriana, tal, bem tradicional, né? E tinha aquela coisa, na bateria não existia nessas igrejas. Então, quando via a bateria, via a percussão do Paulinho Macuco montada, assim, era uma coisa assustadora. Tinha tumbadora, então tumbadoras os crentes já levam para o candomblé, para isso, para aquele. Os caras, sabe? Então era uma coisa que já chamava muita atenção. A formação da banda era 12 músicos. Então era uma big band. Numa época que rock era 2 guitarras, uma bateria e um baixo. A gente colocava big band. Então era 3 back vocal, tinha 2 sax, um trompete, teclado, 2 guitarras, percussão, bateria e contrabaixo. Então era uma big band mesmo, sabe? E a galera curtia porque o som era muito profissional. Sim. Eu tô falando a galera do mundo, você entendeu? Porque os cristãos, tinha pastor que falava, se vocês forem assistir o Cates Barnea, vocês vão ser excluídos da igreja. Entendeu? Porque tinha esse estereótipo, né, de rock era do diabo, né? E a gente sabe que o rock and roll sempre foi de Cristo. Ele surgiu na igreja, né? Não surgiu no mundão. Primeiro, por isso que existe esse detalhe. A música secular. Sim. Você entendeu? Porque primeiro foi na igreja, depois foi pro mundo. Entendi. Entendeu? Por isso que é secular, é a segunda opção. Ah, tá. Desse jeito aí ninguém tinha nunca me explicado sobre essa parte aí. E tinha essa definição nessa época Não. Ou era realmente tudo era música e aí, lógico, Veio né, depois, saberia que era o evangelho. Um pouco depois, porque também assim, eu, por exemplo, eu sou fã de Elo, sou fã de Logos, sou fã de Vencedores. Assim, era uma linguagem que eles já traziam a música popular brasileira para os discos, né? Então eu escutei muito eles. Esse dia até estava comentando o Paulo César, né? Eu falei, cara, você foi inspirador para mim começar a compor. Eu comecei a compor com 13 anos. 13, 14 anos, já tinha música, sabe? Então, quando eu fui para o Cates Barnea e vi a linguagem, vi que eu poderia trabalhar a poesia e não ficar só no glória, glória, aleluia, assim, entendeu? Nada contra, porque os anjos não se cansam de falar santo, santo, santo é o Senhor, sabe? Mas a poesia de você tentar trabalhar uma linguagem para não chegar já chocando ou espantando as pessoas. Você tem que despertar uma certa curiosidade e aí no final o cara, caramba, o cara tá falando de Deus. E aquilo faz ele refletir. Jesus usava muito parábolas, né? Sim. Então eu acho que quando o Cates Barnea surgiu, e eu acho que foi o diferencial, porque já tinha oficina, já tinha resgate, já tinha Kadosh, já tinha Rebanhão, já tinha outras bandas de rock. Não é que a gente foi a primeira banda de rock, mas a primeira a tocar no secular. Sim. Entendeu? A gente se filtrava no secular e fazia shows junto com essa galera mesmo, você entendeu? Era shows, mega shows, e Cates Barnea estava no meio. Então, quando eles descobriam que a gente era crente, nossa, era uma briga danada. Era massa também, né? E de quem foi essa ideia de realmente se infiltrar em um festival, assim? Eu tenho que dar o mérito ao Esteve Hernandes. Esteve Hernandes sempre foi um cara visionário, sabe assim? Sempre, eu acredito assim, o tio Cássio tinha uma pegada evangelística. A igreja, todo mundo sentava no chão, era uma coisa bem para jovem mesmo, você entendeu? Sim. E tanto é que eu me atraí por isso, né? E a Renascer pegou meio que a veia do tio Cássio, porque a gente começou a fazer os trabalhos na segunda-feira. É um dia que ninguém tem nada para fazer, só que explodiu, sabe? Mais que o tio Cássio, porque acabou que a oficina acabou indo para Renascer depois, né? Sim. Então, porque realmente virou um boom, sabe? Um avivamento muito forte. As letras do Cates Barnea,
uma parte era do Brother Simeon, outra parte era parceria com o Esteve Hernandes, que ele escreve muito bem. Aham. E outras músicas minhas, outras do Paulinho Macuco. Então a gente juntava tudo, fazíamos junta e montava Um repertório. um repertório para evangelizar. Mas o forte nosso era evangelizar. Era falar de Jesus para quem não conhecia Jesus. Sim. E que tinha medo desse nome até, entendeu? A gente quis desmistificar um pouco o evangelho, sabe? Porque hoje em dia você vê uma coisa muito popular, não, eu digo comercial. Sim, sabe? sim, sim. As pessoas usam letras de música e música para vender, entendeu? Uhum. Não é para alcançar vidas. A gente tem que ter muita preocupação quanto a isso, sabe? Porque o nosso papel aqui, cara, é apresentar Cristo, sabe? Apresentar Cristo, o Cristo. E o que eu tenho visto por aí é ego puro, sabe? Muito ego. Eu sou o cara, sabe? Sim. Eu sou acima da média. Então, tem essa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a glória é dele, sempre foi dele. Uhum. E isso a gente tinha isso, porque a gente tinha discipulado. O Cates Barneia morava todo mundo junto. Então, de manhã cedo, era oração e Bíblia, brother. Sim. Oração e Bíblia. E aí, depois que a gente ia entrar no estúdio para fazer música e tocar, sabe? E à tarde, antes do ensaio de noite, que a gente ensaiava de manhã e ensaiava à tarde. Uhum. Então, oração e Bíblia. Às segundas-feiras, para tocar para 10 mil jovens que jogavam as drogas no palco, a lei de oração e Bíblia era jejum, sabe? Sim. Então a gente levava muito a sério isso. E que eu hoje vejo um mercado muito supérfluo, sabe? Sim. Muito abaixa mesmo, sabe? É meio que a gente fala também assim, meio que raso, né? Raso. Não tem profundidade, não tem... Pra você ter uma ideia, eu estava me formando para protético quando eu fui para o Cates Barneia. Você também é protético? Eu sou protético. Olha que bênção. E aí, brother, eu larguei para ir para o Cates Barneia integral. Uhum. Entendeu? Eu larguei tipo uma coisa que iria me dar muita grana se eu fosse pensar em grana. Sim. Até hoje, minha relação com o dinheiro é muito doida, brother. Uhum. Sabe? Às vezes eu olho a minha conta assim, como é que é? 0,060 centavos. E de repente Deus levanta uma bênção, uma pessoa que me oferta. Sim. E que eu continuo fazendo uma minha viagem, indo para outra cidade, pregar do Evangelho. E me mantenho. Às vezes eu corto um cabelo aqui, corto outro ali, sabe? Às vezes eu esqueço de cobrar. Minha relação com o dinheiro é muito, muito rasa, sabe? Agora com o Cristo não, cara. Cristo para mim, cara, não tem nem palavras para dizer. Ele me tirou do lamaçal mesmo. Parece que linguagem gospel, mas não. Eu tava na lama, velho. Eu vivia no mundão mesmo, assim, para valer. E eu saí de casa muito cedo, né? Eu tive que aprender a me defender, sabe, das pessoas, tanto emocionalmente como fisicamente, aprender uma luta marcial, sabe, para me defender dos malucos mesmo, sabe? Sim. E então, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, de me tirar de uma parada para me colocar noutra, eu não vendo meu Jesus, cara. Eu não consigo comercializar o que veio para mim de graça. Respeito quem faz. Continue fazendo. Bote dinheiro no bolso mesmo. Cara, tem uma das coisas que também eu acompanhei, é vocês lá na Bahia. Teve um evento, alguma coisa aconteceu lá, e vocês estavam lá e me cativou, assim, ver que todo mundo, numa interação, de todo mundo se ajudando, aí dava para ver nas imagens, mesmo que talvez não era isso exatamente que vocês queriam mostrar, mas dava para ver na imagem pessoas se ajudando o tempo todo, pessoas comendo, todo mundo junto ali, as crianças, todo mundo cuidando das crianças. Eu achei aquilo encantador. Eu sou um cara que
eu me fascino pelo evangelho underground, eu sou apaixonado por vocês, quem faz essa particularidade, já trouxe vários aqui. E o que foi aquele momento ali? O que estava acontecendo ali na Bahia? Brother, antes, em 2003, mais ou menos, tinha a Tribal Generation, que era um evento que acontecia em Uberlândia, onde juntava muitas igrejas undergrounds e igrejas que se reuniam debaixo de viaduto, que já faziam um trabalho assim. Quando eu saí da Renascer, eu foquei nisso, trabalho de rua. Lá existiam os hippies de Cristo naquela época. Eles meio que dividiram e o Lucas montou, junto com o Urso, com o Bicudo, a Cristo House, que é uma igreja de hippie, né? Uhum. Então, para mim, a experiência de ter ido participar disso, eu largo tudo, velho. Como eu também não tenho muito apego a dinheiro, para mim não foi difícil. Então eu fui morar lá com eles, né? Ali não é fachada, brother. Ali é uma comunidade em comum unidade. Então todo mundo se ajuda mesmo. O rango é para todo mundo. A coisa é muito mais natural, porque quando um hippie se converte, cara, é tão bonito, brother. Porque os caras já não têm apego de nada. Sim. Entendeu? Eles só acrescentam Cristo. Porque a paz e o amor já estão na filosofia deles. E quando Cristo entra, eles vivenciam a paz e o amor de Cristo. Mas vivenciando dia a dia. E ali foi um encontro que teve agora em fevereiro. Eu já fui também no outro de fevereiro do ano passado. E lá eu falei, não, eu vou vir morar com essa galera. E fui morar com eles. Foi uma experiência única, massa demais. Só que eu tenho esse chamado de viajar, falar do amor de Deus no Brasil todo. E aí eu fiquei um tempo, fiquei 8 meses, que foi tempo pra caramba, para vivenciar tudo isso, sabe? Eles continuam, a igreja lá, Cristo House, na Bahia, continua. É no meio do mato. Tem a Cristo House de São Tomé, que eu estou indo agora. Vai ser o 4º ou 5º encontro em São Tomé, que é uma cidade já bem esotérica, bem envolvida com outras coisas, que a Cristo House está lá também. E tem em Belo Horizonte também. Uma casa que recebe a galera que está na estrada, na BR, né? Geralmente essa galera dorme na rua mesmo. E não, lá você dorme num colchão massa, você tem um banheiro para tomar banho, você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem uma janta, você tem comunhão com os irmãos. Então isso está mudando, sabe? O grande barato de estar envolvido com a galera underground, que eu estou envolvido desde 2000, sei lá, minha vida toda, sempre fui maluco, sempre fui doidão. Então, eu não aceito, tipo assim... vou me converter, eu vou cortar meu cabelinho, vou botar um terno, uma gravata, vou todo domingo na igreja, me alimento e deixo meus amigos lá no mundão, sacou? Eu não consigo ver dessa forma. Eu preciso ir resgatar essa galera. É mais fácil com esse cabelo. É mais fácil com minhas tatuagens, que ninguém vai se chocar, todo mundo tem. Sim. Então... Só que a maneira e a linguagem que a gente usa é a do amor. Não é religiosidade, não é colocando dogma, doutrina, como seguir, como fazer, ou uma oração, Pai Nosso que está no céu, sabe? Essa oração é linda, Jesus ensinou. Só que ele ensinou para os discípulos. E quando ele falou Pai Nosso que está nos céus, era porque o Espírito Santo não estava aqui. O Espírito Santo hoje está aqui, ó. Dentro de mim, dentro de você. Sim. Entendeu? Então, o Pai Nosso não está mais no céu, ele está aqui. Cristo deixou o Espírito Santo aqui. Então, isso, às vezes, as pessoas se confundem, porque quando Jesus fala, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, as pessoas não valorizam isso, cara. E ele está aqui o tempo todo. E a melhor maneira de você expressar o Espírito Santo para as pessoas é através do amor, sabe?
Sim. Amar o próximo, amar a Deus. E a gente se esquece que a gente usa uma palavra muito forte que chama amém. Sim, assim amém. seja. Só que tira o acento do amém. Vira amém. Uhum. Então é muito louco. A gente usa o amém, mas o amém a gente tem dificuldade. Sim. Né? Dentro do que você estava falando aí, cara, tem uma das coisas também que me chama a atenção é sobre as músicas que você fez e tá também dentro do Carlos Barnett. A maioria da galera não sabe quais são, né? Então, quero te dar a oportunidade aqui de você mostrar algumas delas pra galera saber assim, ó, essa é do Tio Salomão. Só para eles identificarem. Você consegue lembrar algumas aí, tocar ou te peguei no contrapé agora? Me pegou mais ou menos porque eu acabei de tocar uma que estava no disco, né? Ver o Sol. Né? Comecei com ela, mas eu posso cantar ela toda. Sim. Ela é muito forte mesmo. E na fita cassete eu gravei Brisa. Só que era 2 violões e uma calimba, né? E no palco a gente tocava muito Conversão também, que eu cheguei a gravar com o Wesley Rosa agora também Conversão. Essas músicas estão no YouTube, Spotify, né? Para quem tiver curiosidade. Tio Salomão, vai lá no Spotify que também tem. E agora eu vou mandar o Ver o Sol. Show! Beleza? Fique à vontade. E aí eu canto ela todinha. Fique à vontade. É uma música muito boa. A gente... para você que está aí assistindo nesse momento, a gente não está ao vivo, né? Você já percebeu que a gente não está ao vivo. A gente está fazendo gravado, que a gente pegou ele na correria aí de uma transição entre Vitória e agora ele vai para São Tomé. Então a gente conseguiu encaixar ele aqui na agenda e estamos gravando, tá bom? Para você ter ele aqui no nosso podcast Fala Cristão. Então deixa o like aí, se inscreva no canal, né? Compartilha com mais pessoas, porque isso aqui é um marco no nosso canal, ter o Tio Salomão aqui. Então fique à vontade com vocês, Tio Salomão. Lembra do teu criado nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás: não tive neles prazer nenhum. Mesmo que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro, quebre-se o cântaro junto ao poço, volte à terra como era, o Espírito volte a Deus que o deu. Mesmo que o homem viva muitos anos, regozijem-se em todos eles. Contudo, haverá dia de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, mais doce é a luz e agradável ver o sol. Doce ver o sol, 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 doce é a luz agradável ver o sol.
Esse aí! Parabéns. O tio Salomão aí tocando Ver o Sol. Gente, muito obrigado por você estar participando disso aqui. Comenta aí se você está assistindo até aqui, se está gostando desse podcast. Já comenta aí, fala o que você está gostando, o que você mais gostou desse bate-papo, que é muito importante aqui para a gente saber, né, o que você está achando de tudo isso. Cara, ó, uma das coisas que também me chama muita atenção em tudo isso que você faz, que o pastor Valmar faz, que o Jeff Metal faz, ali tem outro, a galera toda que estava no Mocanoe, a maioria já passou aqui, já teve aqui, e o Paulo Profeta também teve aqui, teve também o MC Anderson também teve aqui, cara, essa galera, o que mais me chama a atenção de vocês é o quanto o coração de vocês queima pela obra, assim, de abraçar as pessoas onde vocês aparecem, onde vocês vão, assim, porque mostra uma humanidade que eu acho que o que mais se parece com Jesus, modéstia à parte, eu gosto de dizer assim, é o que vocês fazem, entendeu? Porque vocês sentam com a pessoa sabendo que a pessoa está em pecado, sabendo que a pessoa tá se drogando, tá bebendo, tá fazendo coisas assim que aos olhos de muitos, ou até talvez tá com um mau cheiro, mas vocês se aproximam dessa pessoa com uma igualdade que às vezes falta no evangelho, assim. Hoje, assim, teve alguma história que você passou e que mais te chocou, talvez pelo como era a pessoa, como estava a pessoa e como ela se transformou? O chocar que eu digo, assim, pro lado bom, né, da coisa, assim, poxa, olha que mudança aconteceu nessa pessoa, que vocês realmente acompanharam o processo dela até ela realmente tomar firmeza, ficar ali firme na rocha. Tem alguma história dessa que você lembra? Tem várias histórias, na verdade. Isso que você falou do underground, né, da galera underground, dessa sensibilidade, é que, cara, o que mais me deixa intrigado no meio cristão é o julgamento, sabe? E o que acontece? Essa galera, por ter vivido lá, o julgamento não faz parte da nossa linguagem, você entendeu? A gente entende que quem convence ela é o Espírito Santo. Sim. Mais uma vez colocando o Espírito Santo na parada, sabe? Porque o que acontece? Geralmente, a gente... eu falo do povo evangélico mesmo, né? Patentear o Deus. Sim. Sabe? Porque é o único... Não. Patentearam de uma forma que... o cara é do candomblé. Eu não falo com ele. Eu vou pro outro lado, sabe? Eu acabei de vir agora num táxi que o cara era do candomblé. Entendeu? E aí, pô, o que eu quis tirar dele? Sabe? O que é? Qual é a onda? E uma das coisas que eu mais admiro nessa turma é estudar o ponto. Para eles chamarem um santo, tem que ser aquele ponto. Porque se chamar com outro ponto, a coisa vira bagunça. Entendeu? Eles se preparam antes. E que eu vejo hoje, às vezes, no meio evangélico, a gente se gaba tanto de Deus, do Espírito Santo de Deus, Jesus, disso, daquilo, mas quando vai tocar, chega 15 minutos antes do culto, para passar o louvor, toca de qualquer nota, sabe? Erra pra caramba. Porque é para Deus. Mano, essas coisas me deixam louco, você entendeu? Voltando à coisa do julgamento, quando a gente parar de... não é entender, não. Quando a gente entender que o Novo Testamento
ele passa a existir depois de Atos e não nos evangelhos, porque os evangelhos são para cumprimento da palavra, cumprimento do Velho Testamento. Uhum. E a gente confunde, pensa que o Novo Testamento começa ali. E aí a gente percebe Jesus não julgando, Jesus amando, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo coisas que ele deixou para a gente fazer também e a gente não tem coragem de fazer. Sim. Sabe? E que por isso que começa em Atos. Atos dos apóstolos? Não. Atos meu. Atos seus. Atos de quem está envolvido com Cristo. Quando a gente está envolvido com Cristo e não com o cristianismo, a gente sabe separar as coisas. Sabe que aquela pessoa está ali não é porque ela quis. Sabe? A vida levou ela àquela condição de sarjeta, condição de alcoolismo, condição de não ter um teto para morar e vai morar na rua. Muitas vezes rouba a própria família para você sobreviver mesmo, né? Sobreviver e também para alimentar o teu próprio vício, sabe? Existe um filme que chama Jesus Revolution. Se você não assistiu, assista, cara, é massa demais. Que um hippie chega na casa de um pastor e aí ele fala assim, o pastor fala, também vocês só se drogam. Cara, a galera se drogam buscando Deus. Uma experiência com Deus através das drogas. Sim. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Estou dizendo que a maioria começa a ter experiências com droga procurando Deus. E as igrejas se fecham a essas pessoas. E aí passa a julgar, o cara é um alcoólatra. Na busca de preencher algum vazio. Um vazio, exatamente. E aí quando esse pastor se atina disso, ele abre as portas da igreja dele para os hippies da década de 70. E aí dali surge o Jesus Freak. Não é do Lucinho Barreto, não. É dos Estados Unidos. Você entendeu? Sim. Aliás, essa história do Lucinho Barreto eu admiro, mas eu falei para ele, cortando o cabelo dele, do Jesus Freak. E hoje ele usa essa palavra muito, né? Mas os Jesus Freaks surgiram numa década onde a galera só queria saber de droga, velho. Sexo, drogas e rock and roll. E passaram a ter uma experiência com Cristo, de verdade. E começaram a largar as drogas, porque um pastor abriu a igreja. Porque naquela época era a coisa mais difícil do mundo você ver um cara descalço entrar dentro da igreja. Hoje, se isso acontece, já é escândalo. Já é uma maneira das pessoas se chocar. Ah, não vou vir mais nessa igreja, não. Olha o cara. Você entendeu? Imagina na década de 70 isso. Então, um pastor abriu e virou uma revolução nos Estados Unidos, cara. Sabe? Foi um dos primeiros avivamentos que teve, assim, que eu admiro, com os hippies, sabe? Sim. E hoje está tendo esse mesmo avivamento no meio dos hippies aqui em Brasil, cara. E eu vejo isso acontecer, porque eu convivi com eles, sabe? Sim. E convivi sem julgamento, cara. Porque às vezes o camarada se converte e ele ainda gosta de fumar um baseado. Como que eu lido com isso se eu usava 30 cigarros de maconha por dia? Eu fumava 20, 30 cigarros de maconha todo dia, brother. Não era assim, não. Eu acordava, fumava um baseado, ia escovar os dentes, depois eu fumava outro baseado para tirar o gosto da pasta, sabe? E aí ia tomar meu café, depois eu fumava outro baseado para tirar o gosto do café e tal. E assim, minha vida toda era assim. E hoje eu consigo conviver com um cara que fuma um baseado, sabe? Que bebe, que faz tudo isso. Mas não é porque eu sou o cara. Não é porque eu sou o cara. É porque eu experimentei uma coisa mais forte que é a maconha. Eu experimentei algo que me preencheu. E eu não preciso mais usar. Você entendeu? Então, quando eu vejo um cara assim, eu vejo, cara, que Deus pode tirar esse cara desse lugar. Sim. Sabe? Eu vejo um cara que bebe pra caramba. Eu tomava cachaça quando eu morei em Jericoacoara, era meu café da manhã, velho.
E quem bebe, sempre parece escândalo ou uma coisa assim. Não, quem bebe toma pitu. Uma latinha de pitu é 7 horas da manhã, cara. Os caras já tomam, sabe? Sim. Então, não... E é uma busca. Não adianta para preencher um vazio. É uma busca, isso é uma busca. O que eu me identifico com a galera underground, que a gente julga menos, porque a gente viveu lá. Sim. Eu nasci lá cristão, poderia nem ter me metido nessa história, sacou? Mas Deus permitiu. Deus permitiu eu andar com maluco, Deus permitiu eu virar hippie, Deus permitiu eu, depois de um tempo, virar sannyasi do Osho, sabe? Caminhei um tempão fazendo meditação, fazendo essas paradas. Porque hoje eu posso conversar sobre isso com todo mundo. Deus permitiu que eu usasse a ayahuasca, que eu tomasse o chá do Santo Daime, sabe? Que eu fizesse tudo isso, cara. Ele permitiu para que hoje, se alguém vier conversar comigo, eu tenha argumento para isso e não julgamento. Porque uma grande dificuldade no meio cristão é essa. A gente julga primeiro. Você levanta a mão para aceitar Jesus. Toda igreja faz isso. Levante sua mão para aceitar Jesus. E quando você desce, você já desce com canudo de juiz. Sim. Você já julga, condena e já manda o cara para vala. Você entendeu? Então, ao invés de amar, Cristo só fez isso. Amor, amor, amor. E os homossexuais? Tinha naquela época também. Sabe? E as prostitutas? Tinha naquela época também. E os drogados? Tinha naquela época também. Você não vê Jesus julgando essa turma. Vê amando. E o amor, cara, ele é uma chave fundamental na vida de um cristão. Se ao invés do julgamento você amar, essa pessoa vai perceber algo diferente de você. Vai falar, pô, o cara não tá me julgando, tá me abraçando. Eu fui uma vez com Avalanche para Recife. Você falou de uma história interessante. Mano, Festival de Arte de Avalanche 2016, na rua, todo mundo lá, eu tinha acabado de chegar e aí eu fiquei no apartamento do pessoal que eu conhecia e tal, e tomei aquele banho, botei a minha melhor roupa para ir pro evento, né, tal, cheio de perfume e tal, e fui pro evento. Quando eu cheguei lá, o guitarrista que ia tocar comigo, aí a gente parou o carro, assim, quando parou o carro, eu já fui para uma mendiga que estava cuidando dos carros lá, saca? Ela já veio conversar comigo, eu falei, ela falou, me dá uma grana aí e tal, que tô querendo comprar uma marmita. Aí eu falei assim, pô, bicho, eu não posso te dar uma grana porque eu tô sem grana, mas eu posso chorar com você e orar com você? Chorar com você e orar com você. Eu não falei orar com você e chorar com você. Primeiro eu falei chorar com você. Porque a vida que ela leva, velho, é choro, é lágrima, sabe? E aí eu fui e abracei ela. E quando eu abracei para chorar, era um cheiro forte. Que já chegou perto de mim. E ali eu fui e amei aquela mulher. Todo o cheiro forte. Sim. E abracei, e orei. E quando eu fui para o evento, o guitarrista falou, Nótio, você está cheirando aquela mulher. Eu falei, cara, tô cheirando amor, velho. Cheguei lá, quando estava chegando para montar o lance, um outro cara, mendigão, cracudo, tal, pá. Chegou assim, eles me vê assim, esse negócio de ser cabeludo, não sei o que. Parece que se identifica. Atrai, né? Aí o cara vem, ei, maluco, você parece o Senhor dos Anéis. Aí foi, me abraçou. Aí me abraçou, eu falei, já que tá abraçado, deixa eu orar com você também, pá. E o cara, o guitarrista, não me conhecia. Ele está acostumado numa coisa de religião, de igreja e tudo mais, bababá. Rua era uma coisa nova para ele. Sim. E aí quando eu fui chegando perto dele, ele falou, Nótio, você está com o cheiro daquele cara. Sabe? Eu não ligo para essas coisas, cara, porque eu já tive o cheiro daquele cara. Sabe? Eu já vivi na rua. Eu já sei qual é. Sabe? E a linguagem, eu vou ser sincero para você, são invisíveis. Sim. São pessoas que ninguém olha, que ninguém vê.
Mas quando essa pessoa se converte, é igual o louco gadareno, velho. Aham. Ele consegue converter não só a cidade dele, como adjacências. Você entendeu? Eu me amarro nesse tema do louco gadareno, porque eu era um louco gadareno. Sim. E que Jesus largou a multidão e veio ao meu encontro. Sim. Hoje, um pastor largar a multidão para ir atrás de um louco, tá raro. Tá difícil, fazer até a parte das 99 uma desgarrar, né? Quando uma Mas é desgarra, que não é mais 99, quieto. não é mais 100, né, cara? É 100 mil. Aí As que igrejas tá. agora estão assim, é muito mega. E aí, a porta da saída ela é mais larga do que a da entrada. Esses dias até tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: Diogo, você tem vontade de estar numa igreja muito grande? Eu falei, eu tenho uma particularidade em mim, isso é meu. Que eu acho que uma igreja no máximo 100 pessoas, ok. Daí pra cima, eu acho que aí já ninguém conhece ninguém. Já começa, Vira um clube, já né? começa a ninguém conhecer ninguém, você já não começa a participar da vida, você já não tem mais empatia, já começa igual a gente falou desde o início lá, né? A briga de ego, 3, 4 grupos de louvor, e aí já tem aquela questão, hoje é eu que toco, é escala, é não sei o quê, e pra mim isso me pega muito. Sim, sim. No meu caso, me pega muito. E aí eu respondi isso para a pessoa. Falei, ó, isso aí para mim, na minha concepção, eu já começo... Porque eu tenho a mesma filosofia do Francis Chan, que ele montou uma igreja enorme, chegou a 5 mil membros. Quando chegou a 5 mil membros, ele escreve o livro. Como que é o nome do livro? Eu esqueci o nome do livro dele que ele fala sobre isso. Mas é sobre Cartas às Igrejas, o nome do livro. E aí ele fala o seguinte: quando eu cheguei a isso tudo, eu vi que eu já não conhecia mais os meus diáconos. Eu já não conhecia os presbíteros, eu já não conhecia a irmãzinha Sim, sim. que fazia a comida da cantina. Eu já não conhecia, porque era muita gente. Cara, eu já tinha essa mentalidade, mas esse livro, quando eu li ele, eu falei, cara, isso aí é realmente isso. É realmente isso. Não adianta ter uma mega igreja, porque você não vai conhecer pessoas. E aí, aí para de fazer sentido você tá naquele núcleo ali. Mas enfim, vamos lá. Tem as perguntas aqui, que é as tais grandes perguntas. E eu até falei assim, ó, esse quadro aqui com você, falei assim, vai ser o amigo da onça. Porque, lógico... Eu tenho um monte. É que todo mundo me conhece muito íntimo, sabe? Eu sou muito, muito transparente. Então eu não consigo fazer uma amizade superficial, não. Eu vou fundo. Então eu sei que quem perguntou aí já deve me conhecer e sabe que eu vou responder tudo, sem filtro. Ó, eles falaram que essas são perguntas que sempre brincam com você e você sempre responde no off. Então, como eu falei, você pode responder ou pode se reservar ao direito de permanecer calado, como diz o Ronaldinho Gaúcho lá. Então é o seguinte, ó, tem uma das perguntas aqui que é o seguinte, o cara falou assim, ó, pergunta ele que tem um certo vocalista que tomou um direto na cara e pergunta pra ele se realmente aconteceu ou não, que história é essa, se isso realmente rolou aí, como é que foi isso? Rapaz, eu sou meio Pedro, sabe? Eu arranco a cabeça, arranco a orelha e depois eu peço para Jesus costurar. Isso aconteceu mesmo. Foi uma vez que a gente tocou no Dama Choque e o cara já estava de saco cheio de ver a banda infiltrada no meio deles, né? No meio do secular, tal, a gente se filtrava muito. E nesse dia estava tendo um show do Zero, Capital, Ira, acho que, não sei se Plebe Rude estava, acho que estava Plebe Rude também. E o vocalista do Ira meio que viu a gente entrando, falou, esses crentes, filho da pip, por que eles vão tocar na igreja de vocês? E aí eu só coloquei o baixo do lado dele, logo na orelha,
Eu falei, qual é? Aí depois chegou a turma do Deixa Disso. O Estevão falou, que é isso, tio? Tem que dar testemunho. Eu falei, arranca a orelha dele fora, depois eu peço para Jesus costurar. É mais ou menos isso. Boa. Aí, tá vendo? Ele respondeu aí, ó. A pergunta, ele respondeu. Teve uma outra história aqui que falaram aqui também. Que você teve ou uma história ou uma amizade com a Alessandra Negrini. Como é que foi essa história? Teve, não teve? Quer responder? Não quer? Não, isso aí é boato. Na verdade, eu conheço ela, assim. Conheço, sim, lá de Visconde de Mauá. É uma amigona, assim. Amigona não, mas assim, é uma pessoa que eu conheci, sim. Mas daí eu já sei até quem perguntou isso. Já sei quem perguntou isso. Já sei. Esse cara, falei, amigo da onça, amigo da onça. Não, foi um tempo que eu morei, quando eu saí do Cates Barnea, eu quis apagar isso. Agora, falando sério, é mais ou menos isso. Eu quis apagar que eu fiz parte de uma banda gospel, que eu fiz parte de uma igreja, porque no momento que eu mais precisei, essa igreja virou as costas para mim. Entendeu? Fiquei muito ferido, muito magoado mesmo, decepcionado pra caramba com evangélicos, com igreja. E mudei para Visconde de Mauá, eu, minha mulher e meu filho recém-nascido. Sim. Passei um tempo lá. Nesse período conheci, sim, a Alessandra. Mas, assim, era uma época que eu estava muito ferido. Sim. Você entendeu? E eu não queria mesmo saber mais nada de Deus. Eu queria sumir e apagar esse passado, Cates Barnea, Renascer em Cristo. Eu costumo dizer que eu renasci em Cristo depois que eu saí da Renascer em Cristo. Isso é forte. Fica aí para um baita corte, né? Mas aqui, tem uma outra coisa também que colocaram aqui, só 3. Eu deixei só 3, tá? Para não pegar tanto pesado, embora são pesadas as 2 primeiras, essa aqui eu acho que é mais tranquila. Segundo informações desses mesmos passarinhos verdes, me falaram que você tem a unção de apostolado, né? Que isso aconteceu, que você quase não fala sobre isso, mas que tem isso sobre a sua vida. Queria que você falasse um pouco também dessa parte. Brother, eu vou bater de frente com uma coisa que eu não creio mais. Entendeu? Eu acho que o último apóstolo que surgiu foi Paulo. Porque ele viu Jesus já com o corpo glorificado. Apóstolo é quem viu Jesus. Paulo ainda tem um chazinho de vantagem, porque ele viu com Cristo com o corpo glorificado. Certo. Entendeu? Ali, Paulo ficou cego 3 dias. Mas Paulo reconheceu Jesus no momento que ele viu Jesus. Sim. Quem és tu, Senhor? Hoje a gente anda com Jesus, anda nas igrejas, fala de Deus, fala isso, e não fala quem és tu, Senhor. Paulo reconheceu ali. Hoje, só no Brasil, são mais de 3.000 apóstolos, cara. E as pessoas se denominam apóstolo, sabe? Sim. Eu sempre me considerei um servo de Deus. Você tem unção pastoral? Cara, eu posso até ter unção pastoral e alguém já derramou óleo na minha cabeça. Mas eu não uso PR. Porque me afasta da pessoa comum. Sim. Eu viro um rótulo. Apóstolo, a mesma coisa. Tenho visão apostólica? Se for implantação de igrejas, sim. Já implantei algumas. Sabe? Pingo d'Água é uma delas. Sim. E Pingo d'Água deu fruto. Muito fruto. Entendeu? Mas assim, eu não carrego, não é por medo de virar apóstolo, isso, aquilo. Não. Eu não carrego porque não acredito. Acredito nos 13 apóstolos. E eles perderam cabeça, foram apedrejados, eles
foram exilados para uma ilha que ninguém ia, sabe? E todos viviam por uma causa chamada Cristo. Hoje, o que eu vejo de apóstolo, meu amigo, que arrota o nome e a sigla apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, que é jatinho para lá e jatinho para cá, brother. Sabe? Não tô falando nada disso não, mas assim, o milionário chegou perto de Jesus e falou: brother, deixa eu te seguir, eu quero te seguir, velho. Ele falou: é simples, velho. Vende tudo que tu tem, sabe? Pegou na ferida. Pega a tua cruz e segue. Porque Cristo, para mim, nunca teve um outro símbolo quanto a morte. É você morrer para você mesmo, sabe? É você matar teu ego. E o que eu vejo nesses apóstolos de hoje, eu não estou citando um ou outro, mas a grande maioria dos 3.000 apóstolos que tem aqui no Brasil é ego. É ego, brother. É o que ele manda, é o que ele fala que vai ter vez, entendeu? E muitas vezes não pede nem a permissão a Deus para fazer as coisas, sabe? Então, eu acho... A pergunta é muito louca, eu sei que quem fez também, mas assim, eu não acredito mais nessa história dessa igreja de hoje, sabe? Uhum. Eu ando na contramão do sistema, todo mundo sabe que eu ando na contramão desse sistema religioso, sabe? De quanto mais tem, mais quero, sabe? Quanto mais tem, mais quero. Eu sou amigo de Thales Roberto de quando ele era antes do J Quest. Sim. Você entendeu? Eu o conheço e quando eu vejo, é a mesma simpatia. Ele realmente chegou lá, sabe? Mas aquele jeitão doidão dele, é ele. Brother Simeon, enquanto a galera tava saindo da Ucrânia por causa da guerra, ele estava indo para a Ucrânia falar de Jesus, sabe? Eu conheço pessoas Sim. que carregam Cristo no DNA, brother, sabe? Não é numa coisa, num rótulo, pastor fulano de tal, o cara já se enche, sabe? Apóstolo fulano de tal, já se enche, sabe, velho? É o ego puro falando, sabe? E Cristo foi, para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Cristo foi a simplicidade de Cristo. Entendeu? Não tinha onde colocar a cabeça, brother. Sabe? Ele seguia a parada dele. Nunca vi com luxúria, com coisas assim que hoje é muito comum. Carro blindado, carro isso, segurança, assim, entendeu? Para apóstolos, sabe? Que não são nada, cara. Eu não vou falar o que eu estou pensando, porque muita gente ia se escandalizar com o que eu penso, sabe? Porque muitas vezes a gente esquece que o corpo de Cristo, brother, do jeito que está caminhando, está com prisão de ventre, sabe? Porque todo mundo quer ser a cabeça, todo mundo quer ser a boca, sacou? Mas ninguém quer ser aquele órgãozinho para onde limpa a sujeira do corpo. Sim. E o que acontece? Toda a sujeira fica dentro da igreja. E a mágoa que eu trago não é assim... É porque suja o nome de Cristo. Sim. Não é do apóstolo fulano de tal ou do pastor fulano de tal que vacila. Às vezes muda de igreja e aí o nome fica, né? Sim, sabe... É fácil jogar pedra. Teve um camarada aí que ficou jogando pedra no Rina até o Rina morrer. Eu conheci Rina antes de Bola de Neve. Rina sempre foi sangue no olho, evangelista, brother. Rina não perdia tempo de falar de Jesus. Estou defendendo a personalidade Rina. Não estou defendendo se ele era ignorante com a mulher dele ou não, entendeu? Eu estou falando do homem de Deus, Rina, sabe? Eu não convivi com ele, com a mulher dele, nem sei qual treta foi,
Mas os caras jogaram a merda no ventilador, sabe? Até trazer uma depressão pro cara. O cara vivia em cima de uma moto e morreu num acidente de moto, sabe? De bobeira, por causa da pressão que colocaram em cima dele. E o cara fez um estrago no reino, velho. No reino das trevas. Sim. Porque o que tem de maluco que se converteu através da vida do Rina, sabe? Sim. E aí, meses depois, o cara que jogou pedra nele aparece um amante de 3, 4 anos. Sabe? Então é muito louco. A gente começa a jogar pedra em umas pessoas e julgamento e tudo mais. E isso não edifica o corpo em nada, o corpo de Cristo em nada, sabe? Então o que me choca às vezes é isso. Respeito às grandes igrejas que estão lotadas, entendeu? Cheia de gente, muita gente se convertendo a Cristo através dessas pessoas. Admiro a unção dessas pessoas, sabe? Eu não consigo andar junto, porque meu chamado é para uma pessoa no meio da rua. Meu chamado é para um maluco, é para um mendigo, é para uma prostituta, para um gay, sabe? Meu chamado é para essas pessoas, cara. Eu, Tio Salomão, eu foco muito nessa galera que ninguém quer mais. Os rejeitados mesmo, sabe? Sim. Não é à toa que, se você me perguntar um rótulo, que igreja você é? Eu vou falar, sou Caverna de Adulão. Entendeu? Porque foi uma igreja que eu me identifiquei, porque a gente fazia na rua. Sim. Tudo acontecia na rua. E a gente se reunia no domingo para celebrar Cristo, sabe? Celebrar Deus. Mas de segunda a sábado era a rua. Então eu aprendi muito com o Fábio, o pastor da Caverna do Adulão, que é falecido. E isso eu trago meio que para mim, sabe? O cara teve um legado. Assim como vários, conheço o Esteve Hernandes, morei na casa deles, a Sônia, acho duas pessoas incríveis, você entendeu? Ainda fazem um trabalho muito bonito, sabe? Conheço... Nossa, se eu for falar nome de pastores e apóstolos... Vai embora, né? Vai embora, muitos. Perderam o foco? Não perderam foco, não. Estão continuando salvando vidas. Sim. O que eu acho que as igrejas estão precisando perder o foco é falar mais de si mesma. É ficar falando de si mesma, você entendeu? E esquecendo que é por ele, é para ele todas as coisas. Verdade. Esquecendo o Cristo, sabe? E o eu, essas pregações egocentristas, né? Sabe? Eu sou, eu faço, quase assim, em nome meu você vai sair agora, demônio, sabe? Uma parada Só tá assim, faltando isso, né? entendeu? Então eu acho que tá faltando Cristo um pouco. A pregação do arrependimento, sabe? A pregação da entrega mesmo, sabe? Tá faltando muito, é muito... Me dê tanto que eu te dou tanto. É uma troca com Deus. Parece que as pessoas esqueceram que Deus, ele não é disponível. Sim. Ele é acessível. Deus não está disponível para a hora que você quer. Meu problema é mais forte que o seu. Então, Deus, o meu primeiro. Sim. Ele não atende por demanda numa repartição pública. Entendeu? Agora, ele é disponível. Ele é acessível. Quando você busca ele de todo o seu coração, sabe? E se esse coração tiver quebrantado e com lágrimas nos olhos, brother, você atinge o coração de Deus. Agora as pessoas estão, vem glória de Deus, pulando em grandes eventos e tal, a glória de Deus, a glória. Cara, se a glória de Deus chegar, todo mundo tem que cair com a cara no chão, porque ninguém consegue enxergar. Ninguém consegue olhar a glória de Deus. E as pessoas ficam, glória de Deus, quero a glória de Deus, pedindo a glória de Deus, sabe? E se esquece disso. Glória de Deus cega, igual cegou Paulo.
Esse sim era apóstolo. Top demais. Gente, se você que aí tá assistindo esse episódio ainda não se inscreveu, não deixou o like, não compartilhou, você tá de brincadeira comigo, né? Não é possível que você ainda nem comentou ainda esse vídeo que você tá assistindo aqui, porque você sabe que não tá sendo ao vivo, tá sendo gravado e tal, então, mas mesmo assim, a gente vai ver todos os seus comentários, o tio depois vai ver também seus comentários, e se você também quer encontrar o tio Salomão na rede social, aqui na descrição tá o Instagram dele, tá bom? Você entra lá você tem até o acesso ao número dele para contato, para chamar ele para sua igreja ou para o evento que você estiver fazendo underground aí, chama ele, tá tudo aqui embaixo aqui na descrição do vídeo. Ah, Diogo, como é que eu faço isso? Você acessando aqui embaixo no vídeo tem a palavra mais em negrito, você clicou, vai aparecer a descrição. Na descrição ali você tem todas as redes sociais, fica facinho para você entrar em contato com ele, lá no direct, conversa com ele, que ele vai te dar maior atenção, tá bom? Então, esse é o recado para você entrar em contato com ele aqui. A gente está chegando ao nosso final e uma das coisas que eu sempre faço aqui no final do nosso episódio é sempre perguntar assim, poxa, qual que é o momento que o nosso convidado tá vivendo? O que o coração dele ou dela, né, que a gente trouxe várias pessoas aqui, mas está queimando nesse exato momento, para registrar o episódio como, esse momento que ele veio, futuramente, quando você voltar um dia, nós vamos lembrar desse caso. Foi até o que eu falei no último episódio que a gente fez na época da pandemia. Falei, até uma próxima vez. E essa próxima vez está acontecendo aqui. Né? Profetizei lá atrás e realmente a gente está tendo a oportunidade de ter um cara aqui na minha casa, receber você na minha casa. Assim, para mim é uma satisfação enorme de ter um cara que eu considero muito, uma banda que mexe muito comigo. Eu sou um cara que falo da banda de vocês, que assim, todas as vezes quando eu vou fazer, eu dou uma entrevista ou tem algum episódio aqui, eu sempre cito vocês, porque eu vejo o que vocês fizeram. Para mim são bandas que fizeram viradas de chave dentro do evangelho. Então eu sempre cito, e mesmo não tendo visto vocês naquela época, que eu sou mais novinho, né, mas assim, eu carrego essas bandas mais antigas, história, todas elas, essa história comigo, assim, de mostrar que vocês realmente fizeram a diferença. Mas o que eu quero mais saber do tio Salomão para fazer esse fechamento, e queria também já falar com você, se você lembrar aí tudo certinho, né? Não vou te colocar na furada, mas para você encerrar tocando Intimidade, que para mim, eu fiquei apaixonado por essa música desde quando eu ouvi. Eu falo isso na outra live, mas realmente eu gosto muito pelo que ela fala, intimidade, entrega. Isso realmente é o que as pessoas precisam ter. E queria que você fechasse aí com o que mais está queimando o seu coração e também tocasse pra gente encerrando. Brother, que arde mesmo no meu coração é tentar passar um Cristo sem muita pompa, sabe? Sem muita história. E eu tenho vivido esses tempos agora da pandemia para cá. Deus me deu uma chamada de orelha, sabe? Eu estava negligenciando, eu estava virando um crente babaca de assistir o culto e a Bíblia eu lia quando o pastor lia lá, sacou? E orar só quando eu ia em uma igreja e tal, que aí só falava o amém, amém, você entendeu? E aí, pô, velho, depois da pandemia, principalmente, que perdi muitos amigos, parentes, foram vários também, me deu uma corda, maluco. Acorda, Jesus está voltando, sabe? Está na hora de você voltar a anunciar esse Cristo. E não é esse Cristo oba-oba que todo mundo está falando. É o Cristo verdadeiro, sabe? Que morreu na cruz por mim, por você, por geral aí. Mas para ter intimidade com Ele. Sabe?
Aí você fala, pô, você ora? Cara, Jesus orava. Jesus orava, velho. O Filho de Deus falava com Deus. Então, se eu parar com essa intimidade que eu tenho com Deus, de orar todos os dias, de falar com Ele a todo momento, sabe? Às vezes eu estou conversando igual ouvindo no táxi, sabe? É Jesus, Jesus. O cara era do candomblé, mas a gente teve uma harmonia tão grande de falar do Cristo que separou as religiões. Sim. Eu escutei a história dele, negócio dos pontos, negócio de paz, sabe? De como eles se preparam para poder o ritual acontecer, sabe? Que eles se limpam, eles tomam um banho, eles fazem isso, botam roupa branca e tal, pá. E eu escutando ele com amor, velho, sabe? E quando eu comecei a falar do Cristo, que é o que eu sirvo, que é o que eu vejo, que é o que eu me inspiro, a simplicidade de Cristo, o jeito de não julgamento, sabe? É tão louco as pessoas querendo apedrejar uma pessoa e ele tá escrevendo na areia. Porque qualquer outra pessoa ia falar, não faz isso não. Ele ficou escrevendo na areia sem... Só deu o palpite dele quando foi perguntado, sabe? Então, eu estou vivendo um momento hoje que se for analisar isso, porque que eu botei o pé na estrada para falar de Deus. Sabe, tem vários anos que eu estou nessa, de ir para uma cidade, sabe, conhecer gente, conhecer pessoas, mudo para outra cidade, conheço gente, conheço pessoas, vou para outra cidade, falando do amor de Deus, não do julgamento, sabe? É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Não vai ser eu, não vai ser minha história, não vai ser meu blá blá blá, sabe? Então, eu tento falar de Deus com um amor tão grande que transcende religião, que transcende julgamento humano. Sim. Sabe? Eu procuro tanto esse Deus assim, de uma forma tão simples e tão forte que eu tenho encontrado. Eu tenho encontrado nas pessoas que eu encontro pelo caminho. Eu tenho encontrado em gente que acredita no meu chamado, acredita na minha história e de vez em quando fala, pô, tio, fala o teu Pix aí, te mandou uma oferta. Porque eu vivo disso. Eu não vivo... eu não tenho mais trabalho. Eu larguei o trabalho. Eu larguei uma profissão que me dava 10 mil por mês. Eu sou cabeleireiro de mão cheia, brother. O salão que eu trabalhava em Brasília é 200 pila o corte de cabelo, sabe? Eu larguei isso para trás. Eu larguei o conforto da minha casa. Eu larguei um monte de coisa e hoje quando eu falo assim, que mais me põe um ponto de interrogação na mente é quando perguntam onde você mora. Eu não sei onde eu moro, cara. Tava morando na comunidade hippie. Eu morei um tempo no estúdio do Wesley Ross. Eu morei um tempo em Caruaru. Agora 3 meses em Caruaru. Aí depois fui para Recife, depois vim aqui para Vitória, agora estou indo para Belo Horizonte, depois vou para São Paulo, depois volto para Vitória. Eu não tenho paradeiro mais. Isso foi ninguém me impondo. Eu entendi que Jesus está voltando. Não depende de mim para que ele volte, mas eu quero estar pronto. Sim. Eu quero ser um desses grãozinhos de areia que ainda acredita que o Cristo é a dose mais forte, sabe? Que o Cristo é o cara que vai me levantar todos os dias. Se não fosse assim, a misericórdia dele não precisava renovar-se todo dia. Ela se renovava uma vez só e pronto, ficava para a vida toda. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova todo dia. Sim. E eu preciso dessa misericórdia para continuar andando, para continuar falando o amor dele, para continuar tocando o amor, sabe? Essa música que você me falou, ela surgiu num momento que eu nunca acreditava mais em Cristo, não em Cristo. Em Cristo sempre acreditei, nunca vou parar, mas no cristianismo,
Você entendeu? Uhum. Eu tava afastadão, tava querendo mais saber de nada, não. Conheci uma garota em Belo Horizonte, que ela me levou no show da Oficina G3. E aí, o Valtão me viu lá do palco. Falou, chama aquele cara aqui atrás do palco e tal. E quando eu fui lá, eles oraram por mim e caiu as escamas, sabe? E eu voltei a perceber que eu era querido no meio, sabe? Julinha Fran, todo mundo, o PG, o Jean. Não tem como passar despercebido, né? O Tabasco também. Então, assim, todo mundo me viu ali. Foi um momento único. Eu cheguei em casa, cara, escrevi a música toda, letra, música, harmonia, arranjo, tudo veio de uma hora só. A Intimidade Entrega. Ela é tocada no violão, que tem a harmonia. Sim, né? sim, sim. Eu vou tentar fazer a parada aqui no baixo, mas não sei se vai sair igual. Eu queria agradecer também a oportunidade, brother. Deus é contigo. A gente que agradece a oportunidade de ter você aqui. Não haverá condenação para os que estão na luz. Verdadeiro adorador tá procurando o Senhor. Agora vejo em parte, então verei face a face. Há tanto tempo procurei entre pessoas e lugares onde andei. Intimidade, entrega, intimidade, entrega, intimidade, entrega, intimidade, entrega. Como pai e filho eu te admiro, Senhor. Sei posso contar contigo a todo momento, seja como for. O tempo passa em milésimos de segundos. Eu acredito com amor. Eu acredito com amor vença o mundo. Eu acredito com amor. Eu acredito com amor vença o mundo. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. Face a face com o amor, face a face, com o amor, face a face, com o amor, face a face, com o Senhor. Quem ganhar a sua vida por amor de mim, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem ganhar a sua vida por amor de mim, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Vem encher esse lugar de amor, vem encher esse lugar de amor. Tem que morrer pra germinar o amor. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. Intimidade, entrega. É isso aí, ó, tio Salomão.
aqui com vocês. Muito obrigado, cara. Para mim é uma satisfação enorme ter você aqui. E assim, cara, eu ter você aqui, um cara que realmente eu admiro demais, não só você, mas toda a banda, todo mundo do underground, e ter essa oportunidade de te receber na minha casa, no meu grande, mega, pequeno estúdio, que foi construído com muito amor, muito carinho, para um dia eu poder receber pessoas que eu sou apaixonado pelo que vocês fazem. Então, assim, eu estou muito feliz de isso ter acontecido. Espero que Deus me faça viver mais momentos como esse, de ter vocês aqui comigo, fazendo o evangelho ser mostrado de uma forma em como talvez na minha visão ele deveria ser mostrado. Eu quero muito mais que pessoas como você e outros venham até aqui, tenham a oportunidade de falar como você ficou à vontade de falar, porque é para isso que desde lá de trás eu tive vontade, tive a gana de ter construído esse canal, para chegar a um momento desse, de poder ter Tio Salomão e tantos outros aqui no meu podcast, para que outras pessoas possam conhecer esse evangelho tão bonito que ainda assim não tinha muita voz, fica meio que nas vielas aí, ele é mostrado para quem realmente está lá, mas ele precisa ser mostrado também no podcast, também em outros programas, para que as pessoas falem, olha, essa visão aí eu compartilho mais dessa visão do que da outra visão, e assim eu consigo fazer o que realmente a gente intitulou como nome do podcast, Fala Cristão. Então define perfeitamente esse episódio, o que a gente construiu desde lá de trás. Então muito obrigado, estou assim muito feliz de ter feito esse episódio com você. Muito obrigado por prontamente assim aceitar e estar aqui, tá bom? Brother, eu queria agradecer também a oportunidade e pedir desculpa se eu falei mal de alguém. Não foi para ferir. Todo mundo sabe que eu sou transparente mesmo e falo o que me vem na telha. Mas se eu ferir alguém, me perdoe, tá bom? Não foi a minha intenção. Minha intenção foi ser transparente. Isso eu sou mesmo. Ok, isso foi excelente. Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Até o próximo episódio. Até a próxima. Falou, fui. Tchau, esse episódio, que é isso, tá? Se você não deixou o like aí, não compartilhou, não se inscreveu, já vou falar de novo. Tá de brincadeira. Se assistiu até aqui, coloca nos comentários aí. Tio Salomão, Cates Barné. É isso aí. Falou, fui.